Glória ao teu santo nome. Se tem uma esperança para aqueles que te amam, é a esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso encontro contigo. E nós aguardamos esse dia maravilhoso. Aquilo que Paulo escreveu, que está com Cristo, com o Senhor, é incomparavelmente melhor. Então queremos te agradecer por essa oportunidade, por esses tempos difíceis que nós atravessamos, que não temos muitas respostas a tantas perguntas, a tantas situações, mas o Senhor, reto juiz, tem o controle sobre todas as coisas. Nós temos visto que há um Senhor no trono, o Senhor está reinando, o Senhor tem o controle sobre nossas vidas e nós te adoramos, porque nada foge ao olhar do Senhor e ao controle do Senhor. Então nós queremos descansar na tua provisão. E agora que vamos abrir tua palavra, meditar no teu imenso poder e imenso amor para conosco, nós rogamos a direção, a orientação do teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, à tua presença. Leva-nos, Senhor, a caminhar junto de ti cada vez mais, na tua palavra, e aumenta-nos a fé em ti. Assim te adoramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Muito bem. Ixi, já dá para a gente fazer uma batalha. Você que está aqui conosco, que bom que você pode separar esse tempo de quarta-feira. Tem tantas lives e tem tantas igrejas de portas abertas, e estão com cultos, e se você não pode estar lá e você está aqui, é uma honra para mim, um privilégio podermos meditar aqui na palavra do Senhor Jesus. Então, bem-vindo. Estamos nós caminhando no livro de Apocalipse. Estamos nós caminhando nesse livro que há uma bênção para quem lê. Há uma bênção só pelo fato da gente ler o livro de Apocalipse. A gente já viu isso em estudos passados. É um livro que causa para muitos medo, espanto. Algumas pessoas têm verdadeiro terror apocalíptico ao ler e ao meditar. A palavra apocalipse ficou fadada a coisas terríveis, macabras, etc, etc. No entanto, a palavra apocalipse significa revelação, coisas ocultas que foram reveladas pelo Senhor. Não é? Como um filme que se revela. Não é? E aqui o apóstolo João está fazendo um trabalho hercúleo. Ele está fazendo algo impressionante, porque ele está escrevendo de coisas que são da sua época, ele está escrevendo com o linguajar da sua época, mas também está escrevendo de coisas que serão futuras, que ainda nem aconteceram. Algumas nem aconteceram, outras já aconteceram, e nós vamos ver isso no decorrer aqui da caminhada. E ele tem que escrever e usar ao seu linguajar, as suas palavras, para descrever coisas futuras. Né? Coisas futuras. E isso, já falamos, não é tão fácil. Né? Imagina você dar nome a algo que ainda não existe, mas que vai existir. Né? Por exemplo, tanta coisa na época de João, que nós temos hoje, que parece que é tão normal, tão natural. Tudo é tão natural para nós hoje, mas na época deles seria impensável. Né? Avião, helicóptero, armas de fogo, né? Fuzil, bombas, né? Internet, televisão, rádio, celular, luz elétrica, carro com lâmpada, com faróis. Como alguém de 2000 anos atrás poderia ao imaginar essas coisas, né? E João já está escrevendo de coisas que estão para frente da gente. Tem coisas que João escreve que não se cumpriram, obviamente não se cumpriram. E ele tem que ver e escrever sobre essas coisas, né? É algo impressionante. Então ele está fazendo um trabalho espetacular, somente pelo poder do Espírito para isso. E mais, todas as gerações nesses dois milênios, não é? Nesses 2000 anos, têm bebido dessa fonte, porque é uma bênção para cá. Porque esse livro foi escrito quando a igreja está passando muitas perseguições, muitas tribulações, muitos obstáculos, e a igreja está fadada a pensar, será que vale a pena servir ao Senhor Jesus? Este livro é na realidade, uma resposta do coração de Jesus dizendo,
o vencedor venceu, vive e voltará. E aquele que crê e permanece em mim, receberá. E aí, João, que é o último dos apóstolos, ele está preso por causa do testemunho da palavra. Você já sabe disso, eu estou aqui chamando a sua atenção para lembrar disso. E aí, no capítulo 1 de Apocalipse, é o encontro de Jesus com João, mas o Jesus glorificado. Jesus se apresenta para João diferente do que João conhecia. João já tinha ouvido falar de Jesus bebê, João já caminhou com Jesus nos seus milagres, na sua caminhada, na sua proclamação, era íntimo de Jesus, reclinava sua cabeça sobre os seus ombros, enfim, viu crucificado, viu ressurreto, mas o que ele vai ver agora de Jesus é aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que o Cristo haveria de enviar o seu Espírito, ainda não havia sido enviado, porque o Cristo ainda não fora glorificado. João vê Jesus glorificado, seu rosto como brilhando como o sol, Combina perfeitamente quando Paulo está indo na estrada de Damasco para perseguir a igreja e Jesus vem ao encontro de Saulo. E diz o texto que uma luz brilhou, uma luz, o sol, o rosto do Senhor Jesus brilhou. Jesus glorificado se apresentou para Saulo e Saulo desmontou, caiu. João também, quando vê o Cristo glorificado, olhos como chama, palavra, que santidade, pés purificados, mãos, o poder dele, enfim. Quando ele vê tudo, ele desmonta. Quando vi, caía seus pés como morto. É o capítulo 1, vale a pena você reler ou então assistir o vídeo que nós falamos sobre isso, o Cristo glorificado. No capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, são as igrejas primeiras a quem esse livro está sendo endereçado. É a ordem de Jesus, escreve as 7 igrejas. 7 é sempre número de plenitude, de completude, e daí que muitos entendem que todas as épocas e todas as igrejas e todas as pessoas estão de alguma maneira encaixadas aqui dentro dessas 7 igrejas. Nós temos igrejas muito ortodoxas e trabalhadoras, porém perderam o seu amor. Nós temos igrejas que parecem pequenininhas, fraquinhas, passando lutas e tribulações, mas é aquela igreja que não há nenhum tipo de repreensão. Nós temos igrejas como Tiatira misturada, né, e Pérgamo, e misturada com idolatria, com impureza e assim por diante. Nós temos igrejas como Sardes, que tem aparência de que vive, mas está morta. É gente que parece crente, é gente que parece fervoroso, mas está seco. É aparência, gente que vive de aparência. Tem igreja de Filadélfia que é pequena, mas Deus tem uma porta aberta para ela e ela só tem elogios. Ou é uma igreja como Laodiceia, que é uma igreja que pensa que é a rainha da cocada, que é maravilhosa, que é isso, aquilo, outro, mas uma igreja próspera, uma igreja que parecia ter todas as condições, mas Jesus vai dizer para ela que era uma igreja pobre, cega, nu e etc, e que Jesus estava a ponto de vomitá-la, né? Agora, Jesus continua andando no meio das igrejas. Essa é a mensagem. Ele não desiste da sua igreja, ele continua trabalhando, ele continua mexendo, porque a igreja não é uma instituição, a igreja é muito mais, a igreja é corpo, a igreja é vida. Né? Igreja é o corpo de Cristo operando na estrada, né? No caminho. No capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado, ou melhor, João deixa esse plano terrestre e é convidado pela voz, por Jesus, para subir, para ir aos céus. E em espírito ele chega. E aí, no capítulo 4, capítulo 5 e daqui em diante, João mudou de padrão, ou melhor, João mudou de nível. Né? Se aqui ele é preso ao espaço-tempo, se aqui ele está nessa dimensão, no céu é a dimensão da eternidade. E é interessante porque na eternidade, João vai ser orientado, ou melhor dizendo, ele vai nos orientar a perceber as coisas a partir daquilo que ele vê. Não daquilo que acontece simplesmente, mas da ordem que ele vê as coisas.
Por isso que você vê, quando ele sobe, a primeira coisa que ele vê, o trono. O trono, há alguém no trono. E aí ele vai vendo, ele vai sempre, versículo 1 do capítulo 5, vi na mão direita. Versículo 6 do capítulo 5, então vi no meio do trono. Então ele está sempre olhando assim, versículo 11 do capítulo 5, vi e ouvi a voz. Ele foi vendo, à medida que ele foi vendo, ele foi escrevendo. À medida que ele foi percebendo, à medida que ele foi anotando, eu vi isso, opa, agora eu vi isso. Não, mas tá na eternidade, está na eternidade, as coisas são. Mas ele vai narrando para nós à medida que ele vê. No capítulos 4 e 5 é a descrição do trono, mas é mais do que isso. Ele vê um livro e que ninguém era digno de abrir esse livro, e aí ele chora, e alguém diz, não, calma, o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele venceu para abrir o livro, ele é digno de abrir o livro. E aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos os seres viventes diziam amém. Finalzinho do capítulo 5, foi assim que nós terminamos o nosso último encontro. Todos dizendo, há um que é digno, há um que venceu e que tem o direito e é digno de abrir. Abrir, eu diria, os selos daquele livro que demonstram a vitória esmagadora do plano de Deus. Deus tem um plano e o seu plano está sendo executado. E esse plano foi conquistado. O sangue de Jesus Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Quando ele criou o homem, o sangue de Jesus já era conhecido. E agora, pelo sangue do Cordeiro, ele venceu. Cristo venceu. Então, é a partir da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação. Esse é como se João estivesse vendo o momento em que o Cristo glorificado assume o controle. Está ele à destra de Deus Pai, ele tem o controle, ele está abrindo os selos, ele está fazendo a história acontecer. Capítulo 6 em diante, que é o texto de hoje, Jesus começa a abrir os selos. É bom que você perceba e entenda bem que, e eu falei isso no encontro passado, que o rolo, o livro daquela época, os pergaminhos daquela época, eram mais ou menos como eu fiz aqui. Enrolei esse grupo de papel e isso era um rolo. O livro abria assim, ele ia desenrolando, né? Ele ia desenrolando. Não era um livro como nós temos hoje, vai passando a página. Não, ele vai enrolando um lado e desenrolando no outro. E o livro era fechado, fechado com 7 selos. 7 selos. Estava preso. 7 selos. Né? 7. Suponhamos que cada dedo meu aí é um selo que prende e que o livro não pode ser aberto. O que vai acontecer agora no capítulo 6 em diante do livro de Apocalipse? Aliás, todo o restante tem a ver com esses selos. Todo o livro de Apocalipse tem a ver com isto. E é para isto que Jesus vive e venceu. Jesus não veio apenas para buscar e salvar a gente. Ele morreu na cruz por nós, mas ele veio também porque ao vir ele se torna digno e a história volta para o seu prumo, volta para o seu lugar. Se outrora nós tínhamos sido roubado, destruído e sei lá mais o que, agora a história volta para o seu lado. E aí, o livro de Apocalipse é o rei, o Senhor no controle. Mesmo que você pense, nós estamos sofrendo, nós estamos passando lutas, nós estamos sendo perseguidos, tem apóstolos que foram mortos, isso, aquilo, outro, mas que a situação está difícil. Mesmo que esteja difícil, o que esse livro está dizendo para a igreja daquela época e para a nossa igreja e para as igrejas futuras é: o Senhor está no trono, o seu plano está sendo cumprido e nós fazemos parte disso e nós podemos louvar e exaltar porque o fim eu já sei, o fim nós já sabemos. Como é que será? Será assim. Será assim. Quando será? Não sei. Mas eu sei como será. O livro de Apocalipse não é uma ficção científica, não é? É um vislumbre, é uma revelação daquilo que será. Das batalhas, das lutas, mas principalmente
das promessas cumpridas, conquistadas pela vitória de Cristo Jesus. Capítulo 6, está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 6, versículo 1 diz, vi, notem, sempre tem o vi, ele viu, ele está sendo direcionado pelo vi. Vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Né? Gostou do meu vem? Muito mais forte, né? Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Cada um desses primeiros selos, os 4 primeiros selos, são 4 cavalos com seus cavaleiros. Cada um tem uma simbologia. E aí começa com esse cavalo branco e o seu cavaleiro. O seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Eu só posso entender esse cavalo branco com o seu cavaleiro com o próprio Senhor Jesus, com o seu corpo, corpo de Cristo. Esse cavalo branco é cavalo que reina, que recebeu a coroa, e ele saiu vencendo, venceu a morte, venceu a tentação, venceu a miséria, venceu a cruz, venceu. E ele saiu vencendo para vencer. Em outras palavras, esse selo já foi aberto, e o cavaleiro está que é vencedor, que saiu vencendo, saiu para vencer. E é como se dissesse, é como se nós pudéssemos dizer, está galopando por esse mundo, está galopando por esse mundo, esse poder do Senhor Jesus. A presença gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no finalzinho, no capítulo de número 19, versículo 11, João diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, ó, mesmo cavalo branco lá. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas e tal, papapá. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca espada, papapá. Quem é esse cavalo branco que saiu vencendo para vencer? É Jesus. Sabe o que significa para mim? O que eu pego daqui? Eu pego daqui é que no meio de todas as dificuldades, nós podemos clamar o tempo todo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade o Pai me deu. Né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, estou convosco. Ou se você vai, eu vou. Se você fica, eu fico. Eu estou contigo, estamos juntos. Né? A palavra não chega nessa boca, eu já sei. O Senhor que conhece tudo, que está conosco, que está em nós, saiu vencendo para vencer e vive e opera a partir de cada um de nós. O Senhor está agindo. O Senhor não saiu desse planeta simplesmente e deixou à mercê as coisas. Não, ele saiu, é o cavalo branco, saiu vencendo para vencer. No versículo 3, abre-se o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho simboliza e significa guerra, né? Olha o que tem aqui. É um cavaleiro que vai tirar o quê? A paz da terra. Vai tirar a paz. Os homens é guerra, vão se matar. Homem contra homem. Né? É gente que gosta da arma. É gente que gosta de resolver a coisa na bomba atômica. É gente que gosta
de tomar posse das outras coisas, de mover pelo terror. É impressionante como o ser humano gosta de uma guerra. E temos guerra até hoje, desde aquela época, até hoje. Aliás, parece que é uma marca do ser humano. Parece que tem realmente um cavalo vermelho, né, que provoca, produz e que vai, e o papel dele é cavalgar. Então, tem guerra onde? Podemos dizer que tem guerra até no Rio de Janeiro, né? É milícia, é traficante, é polícia. É uma guerra. Mata-se muito no Rio de Janeiro, com armas pesadas. Mas tem guerra declarada no Oriente Médio, em alguns países. Tem sempre uma guerra na África, tem sempre uma guerra acontecendo. Né? Sempre guerra, sempre. A indústria da guerra, ela é poderosa e vive cada vez mais a partir daí. Em outras palavras, esse cavalo vermelho está galopando desde aquela época. Tira a paz. Vou ver guerra, rumores de guerra. Lembra Mateus 24? E ouvirão de guerra, disso, aquilo, outro. Mas isso não é o fim. É o princípio das dores. É necessário que aconteça. Vai ser nação contra nação. Já aconteceu duas, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Já falaram disso. E a qualquer hora pode acontecer outra. Porque o ser humano... Ai. O cordeiro abre o terceiro selo. Quando ele abre o terceiro selo, um terceiro cavalo, um terceiro animal. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz de muitos dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Sabe o que significa isso? 1 denário era muito dinheiro, gente. 1 denário é muita grana. Muita grana, 1 denário. Sabe o que significa? Escassez, inflação, fome. Gente que tem muito, mas gente que não tem nada. Carência. Interessante isso, como se você vê a pesquisa e vai ver o que a FAO fala sobre fome no mundo, ainda mais com esses bilhões e bilhões de pessoas que a humanidade aumentou tanto. Então, tem que produzir muito mais alimentos, não é só produzir alimentos, nós temos que distribuir os alimentos. Então, aqui está dizendo que há um cavalo, veja, desde aquela época, quando João está escrevendo isso, há um cavalo preto com a balança. Isso é fome, é escassez, é preço abusivo. Quando fala assim, uma medida de trigo por 1 denário, uma medida é um pouquinho de trigo e 1 denário é um montão de dinheiro. Quer dizer, é fome, é escassez, é gente que uns têm que guardam para si e outros que passam miséria, fome, problemas. Está galopando. Os cavalos estão galopando. Uma hora passa mais por ali, outra hora passa mais por lá, uma hora passa ali pela África, uma hora passa pelo Brasil, uma hora passa por não sei aonde, passa. Por alguns lugares tem gente que esbanja e o desperdício é impressionante de comida, enquanto outros estão passando necessidade. Há um cavalo preto correndo também. O quarto selo, outro cavalo. Esse cavalo é complicado, porque parece que esse cavalo recolhe de tudo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. É um cavalo amarelo, que montado no cavalo é um negócio chamado Morte, o último inimigo a ser destruído. E o inferno está seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Esse mundo está
galopando. E o que é que você tem nesse mundo? Ah, você tem o cavalo branco, aleluia, porque tem o cavalo branco e o seu cavaleiro que saiu vencendo para vencer. No entanto, você também tem galopando, destruindo, você tem guerras, você tem fome. E atrás dessa guerra, fome, mortandade, você vê a morte, né? Aproveitando e ceifando. E o que ela leva consigo? O inferno. Então ela leva, morre, mata, leva e está levando para o inferno. Está galopando. Está galopando. Nós estamos vivendo esses quatro selos já foram abertos e as coisas já estão acontecendo. Ou vai dizer que não tem guerra, ou vai dizer que não tem fome, ou vai dizer que não tem morte, não, está aí. E ao mesmo tempo também está o Senhor Jesus, também está galopando, por isso que você está vivo, por isso que nós estamos aqui. Há alguém conosco que é mais poderoso que todas as coisas, e que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o quarto selo, e são os 4 cavaleiros que o pessoal fala muito. Ah, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é só como se fosse 4 cavaleiros do futuro, são 4 cavaleiros que estão campeando, tentando levar e vencer e ganhar e mudar a história do ser humano. Você tem 3 aí tentando destruir, matar e roubar. E você tem um que é vencedor, e venceu, e vai vencer. Mesmo que pareça que tem mais morte, mais guerra e mais fome do que a presença gloriosa do Senhor Jesus. João está escrevendo para aquelas igrejas e para nós, para você entender, há um no controle, ele não perdeu e nada pode nos separar do amor de Deus, como Paulo escreveu, nem presente, nem passado, nem futuro. Né? No versículo de número 9, vi, quando ele abriu o 5º selo, vi o quê? Ah, olha que tem escrito, o que é o 5º selo? Olha o que tem o 5º selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Quando ele abriu o 5º selo, o que João vê são as almas dos nossos irmãos, dos nossos conservos, daqueles que por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus, por causa do mandamento do Senhor Jesus, por causa da promessa e por causa da sua fé, eles foram perseguidos, mortos, maltratados. Hebreus vai dizer, homem dos quais o mundo não era digno, e por causa do testemunho, eles passaram pelo tríbulos, eles passaram pela tribulação, eles foram martirizados. Quando ele abre o 5º selo, o João vê isso, os nossos irmãos. E aí, versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, ó soberano, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? Quando é que o Senhor vai vingar? Quando é que o Senhor vai vindicar o sangue? Porque perseguiram os teus, perseguiram os seus filhos, os que creem no Senhor, os que guardam a tua palavra, os que obedecem a tua verdade, o teu mandamento. Será que o Senhor não está vendo? Não é? Como se fosse assim, o Senhor não está vendo o sofrimento que nós passamos? Mas esse sofrimento não é só para mim, é também um sofrimento para o Senhor. Até quando? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem. Descansa, descansa. Espera um pouco mais, por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Irmãos, João está já naquele período, por volta do ano 100, muitos já haviam sido mortos por causa do evangelho. Aliás, todos os apóstolos haviam sido mortos por causa dos testemunhos de Jesus. Só tinha João vivo. Paulo já tinha ido, provavelmente degolado. Pedro já tinha sido crucificado, provavelmente de cabeça para baixo. E assim por diante. Herodes já tinha matado Tiago. E cada um dos seus apóstolos de Jesus haviam passado por isso. Por causa do testemunho, por causa da palavra. Mas não só eles. Estevão, primeiro mártir. E tantos outros que se seguiram. Quantas casas assoladas. Quantos? Então João está falando assim, olha, esses que já partiram por causa do testemunho estão guardados, então Deus está dizendo para ele assim, relaxa, descansa, espera. Até quando, Senhor, o Senhor não vai vindicar o sangue derramado? Calma, espera. Por quê? Porque ainda João está dizendo e está ouvindo que haverão outros que também passarão pelo sofrimento por causa do amor de Jesus Cristo. O próprio João passa por tantas tribulações. Policarpo, um discípulo de João, foi queimado vivo. Tem tanta história de perseguição de homens e mulheres que amaram mais a Jesus. Interessante que aqui no capítulo de número 12 de Apocalipse, no versículo 11, nós vamos chegar lá mais a miúdo, mas é só para ligar isso. Diz assim, ó, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A espada foi levantada e eles seriam mortos por causa da fé em Cristo Jesus. E eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Quantos irmãos do passado já passaram pelo crivo e pelo sofrimento? Quantos ainda estão passando hoje? Quantos hoje estão passando? Tem gente sendo, eu diria, não mortos por doença ou por naturalidade, são os de Jesus e morreram em berços tranquilos. A minha avó, quando ela faleceu de uma maneira tão bonita, crente em Jesus, sim, singela, estava na casa de uma das filhas e passou mal. Foi, descansou. Mas nem todo mundo descansa e passa assim. Tem gente que passou pela prova do sofrimento para provar de fato que é de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época de uma geração frouxa. Permitam eu falar isso. Bando de crente nós somos uma geração de crente frouxo. Uma geração de crente que se der um calinho, se der uma dorzinha, magoa, Jesus me abandonou, Jesus me deixou. A gente é birrento, a gente é cheio de meninice, de chantagem emocional. A gente não aguenta nem um sofrimentozinho, não. Não. A gente fala desses homens do passado, do que eles sofreram. Se você lê Paulo aos Coríntios, na segunda carta dele, lá no capítulo de número 11, você fica doido. Você fala assim, esse é o apóstolo do Senhor, e ele escreve de uma maneira tão doída, eu diria, mas ao mesmo tempo tão gloriosa, né? Mas nós não sei se a gente aguenta esse rojão, não. A nossa geração, aqui no Brasil, né? Olha que coisa Paulo fala no capítulo 11 da segunda carta, que aconteceu com ele. Diz lá, olha lá, versículo 23, diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, muito mais em açoites.
sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Quer dizer, durante 5 vezes na vida de Paulo, ele levou uma surra de 39 chibatadas. Você já imaginou você, por ser crente, porque você fala que eu sou de Jesus, eu sou da igreja evangélica, tal. Ah, é mesmo, querido? Você é da igreja evangélica? Você fala de ressurreição? Você crê nesse Jesus? Ah, é mesmo? Então, pera lá. E aí bota você no poste e dá-lhe 39. 39 menos, 40 menos uma. 39 chibatadas ou fustigação com vara. Aí você fica lá, você é Jesus mesmo? Você ama Jesus mesmo? E ó, VAP, você crê em Jesus mesmo? E VAP, você confia em Jesus mesmo? E VAP. Paulo está dizendo que ele recebeu durante 5 vezes. Então, 5 vezes 4, 200. 200 menos 5, 195 chibatadas. Porque ele era crente. Porque ele amava Jesus. Porque ele tinha esperança na volta de Jesus. Porque ele sabia que Jesus estava vivo, ressurreto. Gente que estava disposto, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. João em Apocalipse está dizendo que aqueles que viveram e sofreram estão guardados bem na presença do Senhor, e o Senhor está controlando, e calma que a coisa vem. Mas hoje a gente vive uma geração, a gente não consegue entender isso aqui. Ou a gente não quer isso aqui para nós. A gente não quer isso aqui. Olha o versículo 25 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, querido. Olha o que Paulo passou. E você vai dizer, ah, é Paulo. Não, não só Paulo. Isso é o... Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Então, se você está passando lutas e tribulações, bem-vindo ao time. Bem-vindo. Bem-vindo à roda. Bem-vindo. Esses que já partiram, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, eles se fazem parte daqueles que estão lá descansando na promessa. E o pior, para mim, para você, e para tantos outros, mas ao mesmo tempo já é um aviso, é que haveria de haver outros, diz o apóstolo João lá em Apocalipse, até que se cumpram todos que vão também morrer por causa dele, por causa de Jesus. A nossa geração é uma geração de crente que não pode sofrer. A nossa geração é uma geração de igreja que não passa pela grande tribulação. A nossa geração é uma geração de gente, não, que a igreja não passa, não, esse sofrimento a igreja não passa, não. Por que essa igreja desse época, desse século, da nossa igreja, não pode passar pela grande tribulação? Não sei. Quer dizer, Paulo podia, João podia, Pedro podia, Policarpo podia, e eu podia citar tantos e tantos mártires aqui. Eles podiam morrer por Jesus, mas nós aqui, no presente século maravilhoso, nós não, porque afinal de contas nós somos a igreja que não passará pela grande tribulação. Alô? E se tiver que passar? E se você tiver que sofrer por Jesus, você está pronto para sofrer por Jesus? Porque vai acontecer, preste bem atenção. Esses que já sofreram, João está dizendo, está lá guardado, e já estão clamando, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar, não vai ver? Até quando, Senhor? Porque um dia o Senhor vai julgar. Esse é o 5º selo. Preste bem atenção, porque para mim, todos esses 5 selos, hoje, 2000 anos depois, já estão abertos. Todos esses 5 selos já estão abertos. Os cavalos estão galopando, né? E tem guerra, tem peste, tem fome, tem morte, tem gente indo para o inferno. Mas também tem Jesus galopando, aleluia, glória a Deus. Então está rodando por aí. Fica firme, permaneça fiel. Ah, vai ter perseguição, a igreja tem muitos irmãos que já deram a sua vida e morreram por Jesus. Sim, o Senhor vai vindicar, o Senhor vai cuidar disso.
E agora, a partir de agora, no livro de Apocalipse, vai ficar cada vez mais claro a distinção entre aqueles que servem a Deus e os que se rebelam contra Deus. Aqueles que servem a Deus vão passar, sim, por lutas, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. E o máximo que o diabo pode fazer contra essa igreja contra o crente em Jesus, é fazer com que ele enfrente a morte e ele negue a Jesus. Isso eu chamaria de uma tribulação, de uma grande tribulação. Mas no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus está dizendo também, deixa eu mostrar para você a diferença daquele que serve a mim e que dá a sua vida, e aquele que nega. Deixa eu mostrar o que é que Deus pode fazer. No livro de Apocalipse você vai ver a cólera, a vindicação do Senhor. De tal maneira que você diz, como é bom ser de Cristo. A grande tribulação não se compara com aquilo que o Senhor faz e fará com aqueles que abandonam, recusam e trocam a sua palavra, a sua verdade, o seu amor e a sua salvação. Vi, versículo 12 do capítulo 6. Vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Então, só que nesta noite, nós já estamos no sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Quem dera tivesse uma corneta aqui, Tan, 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 tan. Quando abriu o sexto selo, diz o versículo 12, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. João está descrevendo que é como se um vento forte nas estrelas deu uma balançada lá na imensidão e as estrelas se desconjuntaram. E aí ele vai dizer, igual uma figueira, quando passa um vento forte, os frutos verdes caem. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O que é o sexto selo, amados? O sexto selo já é, de certa forma, a resposta à oração daqueles que foram e que estão lá debaixo do altar. O sexto selo já é manifestação do grande dia da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, versículo 17. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar? Quem é que pode enfrentar? Quem é que pode resistir o dia da ira do Cordeiro? Então eu diria para você que até o quinto selo nós já estamos, já está aí. Ainda não abriu para nós o sexto selo. Já abriu na eternidade. Mas aqui os seus efeitos ainda não chegaram. Por que não chegou? Ora, se tivesse chegado, teria chegado o dia do Senhor, o dia da ira do Cordeiro.
Porque o sexto selo exatamente é uma descrição da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sexto selo reafirma que o controle da história está nas mãos do Senhor. Então o sexto selo para nós ainda não está aberto. Ainda. Mas quando ele abrir aqui para nós, isto vai acontecer. João está vendo na eternidade. Na eternidade as coisas são. Né? As coisas são. Mas aqui na temporalidade elas ainda não vieram. Não o sexto selo. Mas virá. Mas virá. Por hora estamos no quinto selo. Espera, descansa, aguenta, persevera, confia, exercita a tua fé, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa vai ser salvo para a eternidade. Interessante é que aqui nesse sexto selo, diz o texto que os reis da terra, os poderosos, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, mas não só. Até os escravos, e todo livre, que não é rico, nem poderoso, nem isso, aquilo outro. Mas, no entanto, o que ele está dizendo aqui? É gente que sempre se rebelou contra a palavra e contra a verdade e contra o seu Cristo, nosso Cristo. Então vai ter gente que é escrava aqui na terra, meu Deus, e vai continuar escravo. E vai pedir, cai sobre nós, porque nós nunca confessamos, nós nunca cremos, nós nunca nos entregamos, nós nunca. Chegou o grande dia, o dia da ira do Cordeiro. E agora? Montes caiam sobre nós. Para ver se a gente foge de encarar, de encontrar com o Cordeiro. Mas não o Cordeiro amoroso e vinde benditos, mas o Cordeiro aqui agora, cheio de ira santa, ou melhor, de vindicação. O sexto selo diz isso. Então, se no quinto selo você tem os crentes sofrendo e alguns sendo mortos, martirizados, perseguidos, envergonhados. No capítulo 6, você vê a vindicação. O Senhor agindo agora. Ele voltará. E quando ele vier, como é que você estará? No capítulo 7, capítulo 8, tem um momento maravilhoso. Tem um momento espetacular. No início do capítulo 7, ele fala de uma multidão contada, 144 mil, que ele escolhe. Mas também você fala da visão dos glorificados, também no capítulo 7. João antevê, ou melhor, vê na eternidade a multidão dos que creem, que não poderia ser contada. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E a resposta de Jesus ela é assim, tanto interessante. Ele diz assim: por que você está preocupando que isso é pouco? Preocupa de você estar lá. Preocupa de você entrar. O caminho é estreito, o caminho é só Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não se preocupe se vai ter muito ou se vai ter pouco. Preocupe-se de você estar lá. Porque quando o Senhor vier, quando tocar a trombeta, quando o céu enrolar,
Quando, quando for o grande dia da ira, muitos vão querer. Aliás, Paulo diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai confessar e aí? E aí nada. Alguns vão, porque já confessavam, vão estar lá, fazendo parte dessa grande multidão que nós vamos ver na semana que vem. Mas outros não. Outros não. Então, em vez de você se preocupar se são poucos ou são muitos, porque você não é Maria, vai com as outras, né? Você é de Jesus. Eu sou de Jesus. Jesus é meu, ele é nosso. E sendo nosso, oh, uau, que bênção, eu ando por ele, eu não ando por vista, eu ando de fé em fé. É passo na presença do Senhor Jesus. A gente vai caminhando, a gente vai prosseguindo, a gente vai permanecendo, a gente vai perseverando, porque o Senhor está no controle. João vai ver uma grande multidão, mas isso a gente vê na semana que vem. Por ora, fique com isso no seu coração. O Senhor Jesus que venceu, ele é digno de abrir os selos. O primeiro selo, um cavalo branco com seu cavaleiro, saiu vencendo para vencer. É Jesus. Ele está galopando. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Porque também nós temos um cavalo vermelho. Nós temos guerra. Nós temos inimizades. Nós temos família contra família. Também está pulando e está campeando por aí. E nós temos fome, gente com carência, com necessidade, gente que explora os outros. O cavalo preto também está pululando por aí. E também tem um tal do cavalinho amarelo, que é a morte e com o inferno atrás. E que está levando muita gente, que está arrancando muita gente, que está matando muita gente. Diz que vem matar, roubar e destruir. Mas o cavalo branco, o Senhor também está e nós fazemos parte. Ele venceu, vence e vencerá. O Senhor Jesus, quando abre esses 4 selos, está dizendo isso. Ó, gente, prepara, isso vai aí. Vai ouvir de guerra, vai ouvir de fome, vai ouvir de terremoto. Isso está campeando por aí. Mas o Senhor Jesus, o seu reino está sendo implantado, o reino do Senhor já está em nós, o reino de Deus está em você. É como uma semente de mostarda que vai crescendo e vai crescendo. É como o fermento que leveda e faz a massa crescer. O reino de Deus está ampliando, está crescendo. A igreja está debaixo da poderosa mão do Senhor, ele está assentado à destra de Deus Pai, e a igreja está com ele. Nada, é o Senhor, reina soberanamente, né? As portas do inferno não podem prevalecer contra ela, mesmo que ela seja confrontada com a própria morte. E há muitos que já morreram por causa de Jesus, e ainda haverá muitos que morrerão. E, lamentavelmente, haverá muitos que também negarão, que apostatarão, que abandonarão, que terão a marca da besta em vez de ter a marca do Cordeiro. Ou você traz a marca do Cordeiro, ou você vai trazer a marca da besta. João está falando sobre isso o tempo todo, e é isso que vai descortinar aqui no livro de Apocalipse. O Senhor venceu, vive e vencerá. Até o capítulo, até o 5º selo, isso já está aí. Para mim não tem nenhum problema, está acontecendo e nós fazemos parte, temos que entender isso. Ainda não, o 6º selo não aconteceu para nós, porque o 6º selo é o Senhor vindicando, é o Senhor trazendo justiça, é o Senhor botando os pingos nos is. Nós vamos ver isso acontecer de uma maneira esmiuçada, tanto a perseguição que está no 5º selo, quanto Deus derramando o seu furor. Vamos ter isso bem esmiuçado daqui para frente, bem esmiuçado. Bem esmiuçado. Minha palavra para você é do Senhor Jesus. Prepara-te. Prepara para viver. Prepara para testemunhar. Prepara-te para usufruir daquilo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Que Deus abençoe a sua vida.
e que você galope com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te fortaleça. Não esqueça. Tudo que tem no livro de Apocalipse daqui para frente tem a ver com esses 7 selos. 7 selos. Até agora já estamos abertos 5. Ainda falta abrir o 6º selo e o 7º selo. Entre o 6º selo e o 7º selo tem essas grandes multidões dos remidos do Senhor. E que eu confesso e oro e espero que você faça parte dessa multidão de que amam e que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo, que Deus te traga a memória de que Ele está no controle de todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se pensa que está difícil, pode até ser que piore, mas que por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, muitas vezes nós, como João e como tantos homens do passado e do presente, diante das circunstâncias até difíceis que possamos passar e estar vivendo, muitas vezes somos tentados, chacoalhados, acusados, perseguidos para que a gente negue, para que a gente abandone, para que a gente fuja, para que a gente não resista, para que a gente não seja forte o suficiente para perseverar até o fim e receber a coroa da justiça. Pai Santo, nós queremos rogar que venha sobre nós a doce presença poderosa do Teu Espírito Santo, que é espírito de poder, de amor e de moderação. E que o Senhor arranque de nós toda e qualquer contenda, covardia, medo, insegurança, e que a gente possa dizer: eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas, e eu quero descansar no Senhor, como os teus filhos que já foram, que já passaram, e que agora já, como Paulo diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, estão aguardando o dia em que o Senhor vai vindicar e vai fazer juízo e justiça. Guarda-nos, Senhor, em Teu nome. Sustenta nossas famílias, as nossas casas. Sustenta o nosso coração. Nós te pedimos e te adoramos. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nossa, o tempo hoje avoou. Passou rápido, né? Até a gente inventa palavras. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de graça. Saiba que o Senhor cavalga, caminha contigo, está contigo. Ele é vencedor, saiu vencendo para vencer. Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Se você pode ajudar, divulgar a palavra. Você pode compartilhar esse estudo aí, mesmo no Facebook. Você pode, à medida que você compartilha nas suas redes, outras pessoas também vão ouvindo e vão aprendendo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Ore pela nossa casa. Ore pela obra missionária aqui no sul do Brasil. Ore para que o Senhor faça o seu querer nas nossas vidas. Amém? Fica um beijo no coração. Se você tiver algum pedido de oração, é só colocar aí, a gente vai estar orando por você também. Paz. Até mais.